Fala galera, hoje nós voltamos aqui para mais partidas de Legacy no canal. E temos aqui então partida do Legacy Rio Grande do Sul Final Deluxe, aqui gravado na Farol Shop em Novo Hamburgo. Temos uma partida aqui entre o W Stone Blade contra o Death in Texas, pelas oitavas de final, né? Geralmente eu gravo top 8, mas como aqui foi um top 16, então eu fiz serão 4 partidas desta etapa, né? Ela já foi transmitida pela Twitch do canal do Gumanube, então se você não acompanhou, então aqui pelo YouTube vocês vão ver essas 4 partidas. Lá a gente transmitiu ao vivo e aqui a gente está transmitindo, eu estou editando e gravando novamente. Quer dizer, gravado já está, só estou editando novamente aqui as vidas e ajeitando as coisas certinho, né? Então aqui o Death in Texas já fazendo uma Wasteland, destruindo uma Tundra, travando aí um pouco as manas do Bruno Espíndola, né? Não falei aí dos jogadores. Partida do Bruno Espíndola contra o Cristiano Killman. E o Death in Texas aqui já fazendo uma Mother of Runes, a madre, que consegue dar proteção para a criatura alvo escolhendo uma cor. Porém o Bruno não quer essa madre, porque realmente para o Stone Blade vai ser difícil de causar dano se a Mother of Runes ficar ali na mesa, porque ela vai ficar protegendo, vai ficar fazendo vários blocos. Só o True Name Nemesis para o Stone Blade poder passar pela Mother of Runes, mas ela na mesa, o estrago já está feito, né? Muito complicado de passar por ela. Então aí, misturando a Fetch. Buscando outra Tundra, né? O Death in Texas ele é muito bom em meio que sufocar a mana, né? A gente sempre usa esse termo mais ou menos, porque no Legacy muitas vezes uma talha e uma Wasteland bem dada assim o seu oponente não consegue jogar mais, né? Então o Stone Blade aí tá buscando a land, ele precisa de mana para fazer as cantrips. Para fazer Stone Force, se tivesse uma talha não seria um problema, né? Mas as Wastelands do Death in Texas junto com a talha surtem em um controle da base de mana do seu oponente. Então, por isso que muitas vezes você vê bastante decks usando land básica, né, como Miracles. Esse Stone Blade até que usa algumas lentes básicas para poder não sofrer tanto com isso, né? Muitos decks com certeza não utilizam porque precisam de várias manas, como os Grixis, os Bug e o Hug Delver, né, por exemplo. Então, eles sofrem bastante contra o Death in Texas por causa disso. Aqui espadanados na Stone Forge, que buscou a Battery Skull, né? Mas outra Force of Will, então tá controlando bem aí o Bruno, pelo menos mantendo aí. Ou não, né? Agora que tomou mais uma espada em aradas, então a Stone Forge finalmente foi removida. Não teve aí a terceira anula, o Bruno. Então o Cristiano conseguiu ali tirar a Stone Forge, mas a Battery Skull ele pode baixar por 5 manas ainda, né? Caso o Cristiano não tenha nenhuma talha ou nenhum Destroy encantamento ou artefato do main deck, né? Ele está usando o Leonino, né? Que quando entra remove artefato e encantamento. Ali, por exemplo, também ó, a Death in Texas tem a Porto de Rixada, como vocês puderam ver ali, ele travou a mana na manutenção do Bruno. Então é um deck que realmente vai incomodando aí a sua base de mana. Decks que precisam de muita mana não conseguem jogar muito bem contra a Death in Texas. Aqui um Ponder. Não precisou da Shuffle, então ele gostou do que viu. Pelo jeito não tem outra land, né, pois não baixou. Porém sempre tem aquele porém, né, pode ser por causa de um Brainstorm, para você poder botar essas lands caso você não queira baixar no topo e embaralhar o deck. E agora temos um Palace Jailer. Não tem nenhuma criatura para ele remover, mas para o Cristiano isso é muito bom se resolver, pois ele vai virar o Monarca, né. Pro pessoal aí que não conhece Monarca, você ganha um emblema, digamos assim, que se você perde ele só se você tomar dano de combate. E o que esse emblema diz? No final do turno você compra uma carta, né? Você é obrigado a comprar uma carta no final do turno. E aqui temos um Path, que contra o deck do Cristiano é bom, pois ele ainda consegue rampar, né? Já contra muitos decks como eu falei, que não vai base de mana, como Grixis, Hug Delvers e até mesmo Eldrazi,
um path, às vezes é melhor do que espada em arados, né? Pois o cara acaba não tendo land pra buscar. Pois nesses decks não vai nenhuma land básica. Mas aqui no deck do Cristiano vai bastante land básica, né? A planície, no caso. Ele já tá com 5 manas ali. Pro Legacy isso aí é bastante coisa. Tá ali, não tinha o token de monarca, então ele tá escrevendo no papelzinho ali. Então ele só vai perder este monarca se o Bruno causar dano ao Cristiano. Então ele vai começar a comprar bastante carta se o Bruno não fizer nada. E o monarca ajuda demais a você manter ele, porque comprando carta você vai tendo mais recursos, e com esses recursos você consegue ou removendo as criaturas ou colocando mais criaturas para bloquear. Então vai ser uma situação bem difícil aí pro Bruno reverter, né? Tem o Brainstorm aí, quiçá a melhor carta do Legacy. Então, se ele tentando cavar aí no deck, pelo menos tentar achar outra Stoneforge, daí ele pega outra espada, ou ele pode botar essa Battle Skull que ele tem na mão, que ele buscou na primeira, no topo, pra fazer a Stoneforge, né? Então, card advantage, além de limpar uma outra carta do deck, da mão dele no deck, né? Já que se ele baixar uma Stoneforge ele vai dar Shuffle. Baixou uma Fetch, então ele consegue dar o Shuffle e limpar o topo, porém não achou uma outra Stoneforge para poder achar uma criatura, né? Pois ele precisa muito de uma criatura, senão o Cristiano vai começar a comprar milhões de cartas. 6 manas, Battle Skull, ainda sobrou uma mana ali caso o Bruno tivesse algum Daze, mas eu acho que na lista dele não vai nenhum Daze, né? Mas o Cristiano fez certo ali em jogar em volta. Caso tenha sido isso, eu acho que talvez ele tenha top decada Battle Skull, então de qualquer maneira ele tem uma mana sobrando se o deck do Bruno tivesse um Daze. O Bruno já gastou, eu acredito, 2 Force of Will. Então, para ele conseguir anular isso aí, teria que ter achado mais. Então não vai ser muito fácil. Battle Skull resolveu. Então tá ali, com o seu tokenzinho de Germe, 4/4. Graças a Battle Skull. Vigilância e Lifelink. É o equipamento mais absurdo, né? Ele e a GT. Então o Bruno aí estourou a Fetch para dar uma limpada no topo. Renovada, né? E Snapcaster. Snapcaster no passe. Então aqui ele consegue dar essa Ambush Viper no caso. Se ele não tomar removal no Snapcaster, ele consegue bater e ganhar o Monarca. O Cristiano tem uma mana em pé, ele pode talvez ter um Espada em Arados. Que se tirar esse Snapcaster, ainda mantém o Monarca, né? Então aqui a briga é pelo Monarca. Mas ele tem outra Espada em Arados, é a terceira Espada em Arados. Então o Bruno aí fez uma jogada boa, né? Fez o Snapcaster no passe para tentar surpreender o Cristiano e roubar este Monarca, porque se ele roubasse esse Monarca ele poderia ter bem mais chances. Agora tá uma situação bem complicada. Ele tá com menos cartas ali do que o Cristiano, apesar de ter azul no deck. Não tá comprando tanto quanto o Mono White ali. E agora sim, Stoneforge pro lado do Cristiano. Ambos os decks usam 4 Stoneforges, né? Staple Legacy aí. Carta que divide opiniões no Modern. Muita gente acha que é forte demais. Eu confesso que eu acho que ela é bem mediana pro formato do Modern, porque ela não ia segurar muitos decks aí do Modern, que às vezes acaba turno 2. Modern acaba mais rápido que o Legacy muitas vezes. E aí buscando a outra. Aí vocês podem comentar qual espada vocês acham melhor. Eu acho que talvez a GT é a mais forte, né? Apesar de Battle Skull ser a mais buscada, mas é porque ela coloca já uma pressão no início, né? Então a mais buscada pela Stoneforge. A GT ela lava, passa e cozinha, isso que é o grande diferencial dela, né? Não é à toa que ela é lendária. E aqui fazendo um Flicker Wisp, blinkando a Battle Skull, não é equipando. Tá blinkando ela. Então ela entra de novo com um tokenzinho de Germe. Aí ajeitar ali o dadinho só pra ficar mais nítido. Ali o 4 é o poder, ou o 1 é a criatura, tanto faz. Dá pra saber que é ali. E aí também não tinha o tokenzinho do Germe. Botaram ali a proxy, uma carta virada para baixo. E mais uma espadanadas, é chuva de espadanadas aí, mano. Removendo aí o Flicker Wisp.
Então o Bruno tinha dado uma espadinharados naquele token do Germe no turno passado, né, no outro turno lá. Mas não resolveu bem, né, ele acabou gastando recurso porque ele queria fazer o Snapcaster dele atacar. E como o Snapcaster não atacou e ele não conseguiu roubar o Monarca, então ele acabou perdendo um recurso. Não foi à toa, né, foi uma jogada boa, foi o que ele tinha que fazer. Mas como o Cristiano tinha resposta, então acabou sendo que ele acabou perdendo um espadinharados, né? Porque remover um token de Germe não vale muito a pena, pois você pode voltar ela pra mão e ficar refazendo essa habilidade sempre, né? Ainda mais no deck do Cristiano, que tem o Flicker Wisp, mas a própria Battery Skull, como vocês podem ver, ela tem a habilidade de pagar 3 e voltar ela pra mão. O que salva de removals e também faz você poder ficar reutilizando caso o token morra. Agora a Battery Skull equipada na GT. O Bruno também fez a sua Battery Skull por 5 manas. Só que agora a Battery Skull do Cristiano tá com a GTzinha, com marcadores ali, então isso aí vai poder matar os futuros Snapcasters ou próximas Stoneforges, né? Além disso, ele tem uma Stoneforge e 5 manas. Ele pode voltar a Battery Skull pra mão, baixar de novo no passe. Aqui ele tá voltando ela pra mão. Só que voltar pra mão antes de ativar a habilidade da Stoneforge, você corre o risco de se remover a Stoneforge, você não consegue botar a Battery Skull na mesa, né? Então o menos arriscado é você fazer a habilidade da Stoneforge, como aconteceu ali, top decor então, o espadinharado, exatamente como não dá, que deu ruim. Se ele faz a habilidade da Stoneforge, a habilidade da Stoneforge está na pilha. Daí ele, em resposta, segurando a prioridade, faz a habilidade da Battery Skull, ela volta pra mão. Aí com ela na mão, a habilidade da Stoneforge está na pilha e você pode botar ela na mesa. Só que como ele fez nessa ordem... Mas essa ordem é a que a gente mais tem intuitivamente fazer, né? Então, só estou explicando aqui porque por caso o pessoal agora não saiba. Talvez o Cristiano saiba, mas ele na hora não se lembrou. Mas se ele botasse a habilidade da Stoneforge na pilha antes, né, o trigger dela ia estar agora na pilha, ele podia botar a Battery Skull na mesa, mesmo sem ela na mesa, sem a Battery Skull, mesmo com a Battery Skull morta. A Battery Skull morta não, a Stoneforge morta, né? Então é só... Mas isso aí são coisas que meio, às vezes, não intuitivamente a gente pega, né? Mas que aconteceu com um amigo meu e ele me comentou isso, então só por isso que eu sei, né? Talvez eu não soubesse se ele não tivesse me contado. Aqui, outra Stoneforge, então tá, perdi uma Stoneforge, mas beleza, achamos outra aí. Agora eu acho que o último equipamento é a Espada de Fogo e Gelo, que das espadas pro Legacy ela é a melhor desse aspecto, né? Das espadas entre cores inimigas, né? Como eu comentei antes, eu acho que a GT é a melhor, depois vem a Battery Skull e depois vem essa Espada de Fogo e Gelo de equipamentos. Se fosse num Cube, eu acho que seria a espada azul e verde, porque ela mila 10, né? No T2 antigamente era a espada verde e preta, que ela era muito boa, pois você ficava descartando uma carta do oponente e ainda desvirava as suas lanes. Então você podia ficar jogando mais vezes, né? Então, dependendo do formato, cada espada de cores inimigas varia. Ponder aqui pro Bruno, que está numa situação bem complicada, né? Ele tem um nada contra 50 mil permanentes do Cristiano ali. Ele até chegou a voltar a Battery Skull pra mão, né? Mas ainda precisa de mana pra baixá-la ou uma Stoneforge pra facilitar o processo. Enquanto isso, o Cristiano tá cheio de carta na mão, comprando adoidado ali com o Monarca. Ele pode talvez se dar o luxo de, neste turno, se ele caso não fizesse espada e equipar, na real ele consegue fazer espada e equipar e ainda ter mana pra usar o Porto de Rixada pra travar ainda o turno do próximo turno do Bruno, né? Então, porém ele optou em equipar todo mundo. E o Bruno já juntou as cartas aqui, então vamos pro G2. Ali não teve muita chance, porque eu acho que o Monarca foi o que definiu ali o Game 1, né? Agora o Bruno começando de Tundra. Nenhuma play. E o Cristiano, Mana Aether Vial. Que eu acho que é a melhor play de turno 1 para o deck do Death and Taxes. Melhor que Madre, pois com
Com o Edervile você pode botar a Madre no outro turno no passe. Aí no outro turno já você tem um drop 2, Edervile é absurdo. Também joga no Merfolks. Você pode ficar colocando criaturas em instant speed que não podem ser anuladas. É absurdo esse artefatinho aí. Que curiosamente quando foi lançado não deram nem um ovo pra ele. De tão ruim que eles acharam que era o Edervile. Acho que a GT também, quando foi lançada, a galera não achava isso tudo, né? Porque como eles acharam que não valia a pena ficar botando marcador pra ficar ativando habilidade, né? Me rodinha a época do Affinity, acho que a GT não dava nem tempo de ela ativar as habilidades, então a GT jogava na época do T2 do Affinity, então acho que ela não tinha nem tempo, realmente. Então os caras não gostavam muito dela. Tinha outros artefatos melhores na época, né? Depois eles foram perceber que a GT era absurda. Mais um dos casos de cartas que ninguém dava nada e que no fim eles são absurdas, né? O famoso efeito Goif. Stoneforge aqui buscando Batterskull ou não. Tá pensando aqui o Bruno se vai ser a Batterskull. Mudou de ideia. Então, pegou a GT aqui. No caso é melhor contra o deck do Defentex, né? Porque você consegue matar as criaturas que a maioria tem resistência a 1. Então a GT causando dano no oponente. No oponente não precisa, na verdade, né? Causando dano. Mesmo que seja em criatura, também ela ganha o marcador. O que deixa ela mais absurda ainda. Não é como as espadas do Fogo e Gelo, da Feast and Famine, que precisa causar dano no oponente, tem que causar só dano de combate. Aqui o Phyrexian Revoker talvez possa entrar em campo para nomear Stoneforge, por isso que eu botei ali na tela, na live a gente estava comentando quais possíveis respostas o Cristiano podia ter, além das simples, né? Espada em arados na Stoneforge, porém a GT é mais leve para se resolver, então ele não vai ter tanto problema para baixar como foi o caso da Batterskull. Tem o marcador ali no Edervile, ele pode fazer a Madre no passe, como eu comentei antes. E a GT, né, como eu também tinha falado, a maioria das criaturinhas do Cristiano são resistência a 1, como o próprio Phyrexian Revoker, que também pode nomear a GT, né, então isso trava a GT do Bruno. Também trava a GT do Cristiano, né, o Phyrexian Revoker nomeia os dois lados. Qualquer carta, né, qualquer controlador da carta que for nomeada não pode ativar habilidades. Mas com a GT, um ataque que ele consiga resolver uns danos aí, ele já consegue limpar a mesa, mata a Flicker-Wisp também, a Talha. Então realmente, essa é a espada que ele vai querer nessa match. No passe aqui, Vendilion Clique. Vendilion Clique, então ele consegue... Também é outra carta boa pro caso Monarca do Cristiano apareça, né? Já que ela tem flash. O Cristiano tem 2 marcadores no Edervile, poderia em resposta fazer a Stoneforge que ele tem na mão ali, né? Mas também se ele faz a Stoneforge, o Bruno pode optar em botar a espada que ele buscar com a Stoneforge no fundo, então talvez não valesse a pena. Talvez valha mais a pena realmente ele manter na mão, e se ele botar a Stoneforge pro fundo, eu acho que de qualquer maneira não parece tão ruim. Não sei se ele deveria colocar a Stoneforge agora em resposta com o Edervile. Confesso que eu não tenho certeza se seria a melhor jogada, porque daí o Bruno poderia botar a espada pro fundo, mas aqui também ele pode já perder de fato já direto a Stoneforge, então a diferença seria ele ter uma criatura 1/2 na mesa. Talvez essa seria a única diferença, né? Então não sei qual seria a play, mas dependendo, ele está deixando esse Edervile pronto com o 2 também por causa dos leoninos, né? Como vocês viram na mão dele, tem 2 leoninos que... se bem que como são 2, ele não perderia esse leonino no próximo turno, mas ele tem o leonino para remover a GT caso o Bruno tente equipar, então talvez seja a solução. No próprio turno, Bruno fazendo Snapcaster, recapitulando ali, então Brainstorm. A
A GT, pelo jeito, o Cristiano tem duas respostas na mão, então talvez ele optou nisso, nessa jogada do Snapcaster, porque não vai adiantar muito fazer agora a GT, então ele tem que conseguir ou tirar esses dois leoninos da mão do Cristiano, ou ganhar sem se importar com em baixar a GT, né? Ele fez ali na manutenção, na verdade, o Snapcaster pro Brainstorm, porque o Cristiano tinha tapado a mana dele com o Porto de Rixada, né? Eu tinha achado que era na main phase, mas não, foi na manutenção. Pois o Cristiano tinha tapado a mana dele, né, na fase ali. O Cristiano então fez no passe mesmo o leonino, sem nenhum alvo, mas pelo menos é um 2-2 ali, que já vai tentar começar a agressivar. Ele tem a Flicker Wisp na mão, então ele consegue fazer uma trick, né? Caso tenha algum artefato ou encantamento na mesa, ele consegue fazer Flicker Wisp com o leonino, né? Caso ele faça outro leonino da mão. Wasteland sufocando as manas ali. Uma das tundras já foi. O Eder vai estar com 3 marcadores, então ele consegue fazer a Flicker Wisp. Então ele consegue, se ele quiser, né, se ele precisar, ele consegue bloquear tanto a Vendilion como o Snapcaster, né? Não é o caso, ele está com bastante vida ainda, mas como eu falei, se ele precisar. Bruno ali fazendo mais um Brainstorm perfeito, já que ele tinha uma FET logo após fazer o seu Brainstorm. Death and Taxes, quando tem o Eder Vial com 3 marcadores, que ele fica mais perigoso, porque a Flicker Wisp ela tem tantas interações no deck que fica até difícil de nomear todas aqui agora, porque são tantas. Você pode fazer o Flicker Wisp para dar alvo na sua própria land, você pode fazer no final do turno do oponente numa permanente dele, ela vai voltar só no final do outro turno, então você exila uma permanente pelo menos por um turno. Então a Flicker Wisp mais o Eder Vial para 3 é uma das interações mais incríveis assim que pode se dizer, né, do Death and Taxes. Então essa é a dica aí para quem não conhece muito bem o Death and Taxes. Se ele tiver um Eder Vial com 3 marcadores, fica ligado. Aqui, Bruno atacando com as duas criaturas, né? O Snapcaster e a Vendilion. Cristiano botando ali, ofereceu a troca então. Como ele tem outro leonino, então ele não está tão preocupado em perder este leonino. Talvez se ele tivesse só este leonino na mão, ele não teria feito no passe nem usado para bloquear agora, porque ele precisa para se livrar daquela GT, né? Então ele tem outro leonino na mão. Então ele está respeitando bastante aí a agressividade do W Stoneblade, pois ele poderia ter optado em deixar na mão e ficar tomando 5 de dano, mas é meio perigoso, né? De acabar perdendo do nada, ainda mais que o Stoneblade tem anulas, então se ele tentasse voltar pro jogo, às vezes ele não consegue ter tempo, né? Mesmo sendo um deck... O Death and Taxes é um deck control baseado em criatura, pessoal. Muita gente considera ele agro, não tem nada de agro no Death and Taxes. Às vezes ele se porta como agro contra decks que são mais controls, né? Mas contra decks combos ele se porta muito como um control e contra decks mid-range também. Então ele não é nada de agro, né? Pelo menos não no arquétipo básico dele. E aqui ele fazendo o leonino trigger de remover uma permanente de um encantamento e artefato na pilha, e em resposta ele está fazendo o Eder Vial para Flicker Wisp. A Flicker Wisp ele vai dar o alvo no leonino, né? Então o leonino ele tem duas habilidades nele. Ele tem a de entrar e exilar uma permanente, e no outro parênteses ele tem ele devolver a permanente exilada para o campo, né, quando ele sai do jogo. Então ele vai fazer a Flicker Wisp tá exilando o leonino resolve a habilidade de devolver uma permanente. A habilidade de devolver a permanente resolve primeiro. A habilidade de exilar é exilada para sempre. Ou seja, então, invertendo essas habilidades aí, graças a Flicker Wisp, você exila uma permanente para sempre.
ele vai depois voltar ao campo, então ele vai poder exilar outro artefato ou encantamento. Né? É meio complicado no início de explicar isso, mas essa é uma interação aí graças à ordem de que o Leonino foi feito, né? As cartas novas elas estão sendo feitas do estilo entra em campo e exila enquanto essa permanente estiver em campo, o que daí não seria possível, né? Fazer essa habilidade. Já esse aí como ele tem 2 parênteses, então cada habilidade resolve de maneira diferente. Então aqui ele voltou sem ter alvo, então ele não exilou nada. Como você pode, então ele não destrói o próprio Aether Vial. Senão, se fosse obrigatório, o Leonino ele exilaria o Aether Vial do Cristiano. O Bruno aí então removendo com espada em arados a Flicker Wisp. E o jogo não para, eu não consigo explicar às vezes as cartas porque tá rolando milhões de coisas na mesa. Outro Stoneforge, é o que mais vocês vão ver ou ouvir ou falar. É isso, Stoneforge. E aqui um equipamento que fazia muito tempo que eu não via. Que eu lembro de ter visto na época, no início do Legacy, nas listas e eu não entendi o porquê. Hoje eu entendo que é o Manriki Guzari. Manriki Guzari, como é que é o nome disso aí? É isso aí, Manriki Guzari. Criatura equipada ganha +1/+2 e vira e destrói o equipamento. É um equipamento que, obviamente, né, então ela vai controlar. Se ela ficar numa criatura, você consegue ficar destruindo todas as outras. Então você, mesmo que a Battle Skull do seu oponente ele possa voltar para a mão pagando 3, mas você vai impedir que ele tenha a Battle Skull na mesa, né? Além disso, ela destrói qualquer outra coisa que possa vir. Então o Cristiano aí precisa encontrar outra Flicker Wisp para poder tirar junto com o Leonino. Ou possivelmente outro Leonino, não lembro agora quantos ele está usando no sideboard. Mas é esse Manriki. Ainda por cima ele dá um +1/+2, né? E para equipar uma maninha só, como vocês estão vendo ali, o carinha está destruindo outra espada. Então mais uma cartinha aí do bloco de Kamigawa, fazendo parte aí desse gameplay. O Cristiano achou ali uma Caracas, mas não tem nenhuma criatura... Ah, na verdade tem sim, né? Tem a Vendilion Click. Eu quase sempre esqueço que ela é lendária. Então se o Cristiano quiser, ele pode utilizar Caracas para evitar de tomar 3 de dano da Vendilion Click, né? O problema é que daí a Vendilion Click pode entrar e novamente ficar tirando carta da mão dele. Não sei se ele vai querer muito isso, né? Aqui no passe ele está fazendo Stoneforge para botar a Battle Skull, né? Já tá o Manriki já está equipado ali na outra Stoneforge. Então o Bruno está até pensando em fazer, mas ele pode fazer na hora que o Cristiano resolver atacar. Então tá, ele vai fazer agora. Pelo menos evitar esses 4 de dano e 4 de vida que o Cristiano podia ganhar. Então meio que vai ficar nesse aí, né? Esse vai não vai. Vai e volta. A Battle Skull voltou pra mão, ele pode fazer por 2 manas, ele precisa tirar a outra Stoneforge, a Stoneforge do Cristiano da mesa para poder conseguir meio que se livrar desse Battle Skull quase efetivo, já que vai ser muito mais trabalhoso ele ter que baixar essa Battle Skull, né? Mas o Cristiano tem o Aether Vial 3, que pode ter uma Flicker Wisp, então se o Bruno tentar matar a Stoneforge, ele pode fazer uma Flicker Wisp em resposta, salvando a sua Stoneforge. E aqui, Caracas voltando a Vendilion Click, como eu tinha comentado, né? Ele já está com 11 de vida, então ele está tentando preservar mais seus pontos de vida, já que ele já está ficando numa situação mais complicada. Ele está ficando travado. O ruim é que agora vai vir a Vendilion Click e ele vai ser meio que obrigado a ou botar a Battle Skull, ele pode perder a Battle Skull. Ah não, ele fez uma True Name Nemesis, olha só, achei que ele ia fazer a Vendilion Click, que daí ele poderia tirar a Battle Skull da mão do Cristiano, ou obrigar ele a baixar, daí ele destruiria com o Manriki. Mas então o True Name é uma opção, já que o Cristiano está com 11 de vida, então o True Name consegue bater, né, 12 e finalizar rapidinho. Além disso, ele equipar no Manriki, mas eu acho que ele não vai fazer, porque ele vai perder a habilidade de virar. Mas se bem que é uma maninha só, ele pode diminuir o clock de 4 turnos para 3. O Cristiano aí comprou então
um tutor de criatura com resistência 2 ou menos. Então ele pode buscar agora a Flicker Wisp e pode ficar com um bando de Flicker Wisp blinkando esse carinha, o Recruiter of the Guard. Carinha dessa edição aí de Commander. Essas edições de Commander vieram bastante cartas, na verdade. Veio ele, o Palace Jailer, se não me engano também o Leovold. Eu quase sempre esqueço o nome dele, então eu tava chamando ele já de carinha, né, o Recruiter of the Guard. Então ele pode, você comba com a Flicker Wisp, porque você faz a Flicker Wisp no Recruiter of the Guard, você busca outra Flicker Wisp, então você consegue lotar a sua mesa rapidamente, né, graças ao Aether Vial e também poucas manas que você precisa para fazer a Flicker Wisp também, só 3 manas. Ele tem outra Caracas na mão, o Cristiano, então não consegue baixar, porque além de que ele tem a lendária. Então o Bruno optou em fazer o True Name também, porque daí ele não fica voltando com a Caracas, a Vendilion, né? E meio que a Battle School, como eu tinha comentado, ele já está com uma situação meio controlada, então talvez ele não precisasse fazer a Vendilion para tirar a Battle School da mão do Cristiano. Aqui na ativação do Aether Vial, se ele quisesse também, o Bruno ele podia ter ativado a Vendilion Click, que em resposta ele podia ver a mão do Cristiano e tirado a Flicker Wisp, né? De repente ele ia comprar outra carta, se não tivesse nenhuma criatura de custo 3, ele não poderia colocar nenhuma criatura com o Aether Vial, né? Teria essa opção também. Mas como ele tem um path, então ele não precisou fazer essa habilidade, então a Flicker Wisp na hora que tentou dar alvo no Leonino, ele conseguiu matar o Leonino de vez, então isso foi bom também. Uma das soluções aí, mostrando na tela também do True Name, é o Council's Judgment, já que muita gente acha o True Name roubado demais. Ele eu acho uma criatura justa, ele é muito forte com certeza, mas eu acho que pro Legacy ele ainda é uma criatura justa, porque você tem bastante maneiras de solucioná-lo, né? Menos um, como o Golgari Charm mata ele, o Council's Judgment é uma carta que vai no deck Defend Texas. É uma carta sensacional, pois ela lida com milhões de coisas, né? Lida com Planinautas, né? Você pode nomear Jace, porque você vota, né? Você não dá alvo, então você consegue se livrar do True Name, que é exilado, né? Não vai nem pro cemitério, ele é exilado de vez. Então é uma carta muito boa. Tá com 8 de vida já o Cristiano. Potencialmente 5, né, já que esse True Name aí não parece que vai parar. Então tem mais 2 turnos aí de vida o Cristiano. E Battle School no passe. Novamente. Tente outra vez. Tentando aqui, né, mas ele não tem outra opção. Tem apenas uma carta na mão. Temos ali o Destrói Artefato do outro lado, mas comprou ali a Espadeiradas, mas em resposta então a Stoneforge pode ativar a habilidade de destruir o artefato. Pelo menos ele não vai tomar esse dano da Battle School, né? Volta pra mão, paga 3, beleza. Vai e volta, mas não vai tomar esse dano, já que só se ele arranjar um jeito de dar ímpeto. Tanto que tem alguns Defentex que usam Grevas, esqueci, é o Lightning Greaves, acho que é um equipamento que dá mais dano não, dá ímpeto, custa 0 para equipar e dá ímpeto e Shroud. Então, se você tivesse esse no deck, você poderia usar. E aqui ele está tentando dar, com a habilidade então do Espada em Arados na pilha ainda, né, já que ele usou a habilidade da Stoneforge para destruir o equipamento da Battle School, ele voltou para a mão. Em resposta, ele está fazendo então aqui a habilidade do Misdirection, que exila uma carta azul, ao invés de pagar o custo, e mudando o alvo da Espada em Arados para a própria Stoneforge. Olha só. Aí agora eu acho que ele conseguiu se livrar de vez da Battle School em Instant Speed, né? Mas mesmo assim ele bateu, ele viu que não tinha mais volta, deu uma travadinha ali na tela, mas foi por causa da string que a gente estava fazendo. Mas no fim ele acabou concedendo ali, ele viu que não tinha mais solução, ele estava muito atrás nessa partida ali. Então vamos agora para o G3, o decisivo. Partida decisiva então aqui em Novo Hamburgo. Oitavas de final do UW Stoneblade contra o Defend Texas. Ambos aqui muligaram e Scry.
já foi feito. E mais uma vez, turno 1, quase perfeito aí, Edervile. Com um Porto de Richada, tomou uma Force of Will, né? Às vezes essa Force of Will aí é estratégica, claro que é muito bom anular o Edervile, como eu falei, é uma carta sensacional. Mas às vezes o cara tem um outro plano de não precisar ter que anular esse Edervile agora porque ele pode destruir. Mas como o Cristiano começou com um Porto de Richada, às vezes ele está travado ou zicado de mana branca, né? E às vezes ele não tem. Então às vezes tirar esse Edervile é sensacional. Comprou ali, pelo jeito ele comprou a planície, não sei se ele não tinha outra. E já travou com Porto de Richada a Tundra do Bruno. O que impediu ele de fazer um possível Stoneforge já no turno 2, né? E travando aí, ó, já na manutenção, travando a lente do Bruno. Fetch. Mais uma Tundra. Se o Cristiano compra, por exemplo, uma Wasteland ali, complica demais, né? Porque ele destrói uma e usa a Porto de Richada na outra lente. Aqui, como eu falei, tá dando uma travadinha porque essa gravação é da stream, né? Então às vezes dá uns delayzinhos por causa da internet que tava lá. Às vezes dá uns pequenos delay, mas tá tudo tranquilo. Já ajeitei aqui na edição, pelo menos tentei na maior parte. Cristiano baixando o Leonino, sem alvo. Turno 4, na verdade, um 2-2. Tentando agressivar aí com o seu 2-2. O Bruno não achou land. Tá ainda só com 3. Mais um Porto de Richada. Aqui ele pode optar em não baixar nada e ficar travando 2 lentes por turno do Bruno, mas eu acho que talvez ele não vai adiantar muito no jogo por causa disso. Então ele optou em realmente fazer aí a Stoneforge e tentar avançar no jogo. Ele ainda consegue usar uma Porto de Richada e travar uma das manas do Bruno, que se não achar terreno vai se complicar, porque o deck do Devin Texas, como eu falei, consegue ficar travando as manas, além de depois impor pressão. E aqui tá dando as travadinhas, mas relaxa, pessoal. Foi um PF na Stoneforge. Eu vou tentar narrar mais ou menos o que aconteceu, né? Porque foi dando aqueles lags. Lag básico de alguma stream. Bruno estourando outra FET, dessa vez ele buscou uma ilha básica. Então está aí tudo, voltamos ao normal. Pelo menos se livrou da Stoneforge, que tinha buscado uma Battery School. Snapcaster para Ponder. Não fez ainda, ele só fez na manutenção, pois o Cristiano tapou a land dele, então em resposta ele adicionou aquela mana e fez o Snapcaster, ok? Com a outra mana que ele tinha também. Então aproveitou aí, já que o Cristiano estava tapando as manas, né? Então pelo jeito, tapar as manas, ficar só tapando as manas do Bruno não é o suficiente, né? Já que ele tem respostas em Instant Speed como o Snapcaster. Mas se o Cristiano comprasse, por exemplo, uma Wasteland, aí ele estaria muito bem, né? Porque daí ele destruiu uma delas e as outras duas ele ficaria tapando com a Porto de Richada. Porém, agora demorou para vir essa Wasteland, então ele consegue jogar o Bruno. Aí deu aquele pequeno pulo no vídeo, mas ele só baixou por 3 manas ali a espada de fogo e gelo, que resolveu e equipou. E tá causando dano, então ele tá dando +2/+2 pro criatura, então ele tá batendo 4. Aí ele compra uma carta e dá 2 de dano, tá dando 2 de dano ali no Snapcaster. Ele passou com 2 planícies em pé, então ele não optou em deixar um Porto de Richada para travar a land do Bruno. Que pode ser meio perigoso, né? Porque se o Bruno às vezes faz land Battery School, ele pode começar a controlar o jogo, apesar de que o Cristiano pode ter outro Leonino para remover a Battery School que o Bruno fizesse. Batendo ali. A espada também dá proteção contra azul e vermelho, então tomou um PF que é branco, então não é tanto problema para o Bruno. O problema do Bruno é que criaturas como True Name não consegue bloquear a criatura equipada na espada, né? Então essa espada também é boa para ser uma maneira de fugir do True Name, porque o True Name fica bloqueando infinito, já que ele tem proteção contra
Se caso ele entre, ele vai ter proteção contra o Cristiano. Mais um Leonino. E aqui o Bruno deve estar lendo para ver se você pode, porque se você for obrigado ele teria que exilar essa espada. Mas pra sorte do Cristiano, o Leonino é bom. Você pode escolher, então se ele fosse você obrigado, ele não seria tão bom como ele realmente é. O Leonino Relic Warrior. E tá aqui um mono Leonino esse deck do Death in Texas no G2 e G3. Ethervile. Tá parecendo, também parecido com o G2, isso aí, a mesa do Cristiano. Travando uma land. Compor de Richado, uma das lands mais odiadas do Magic. Na época que os caras não gostavam de jogar Magic, tá louco. Land fica travando land. E era uma das lentes mais caras, né? Graças a Deus foi reprintada. Acho que foi em M25, então barateou um pouco aí o valor dessa lente que era absurdamente cara. Falando em lente cara, mais uma. A Caracas também que teve reprint e barateou. Dessa vez não teve PF ou espada em arados, então o Leonino conseguiu atacar e causar esse dano, que praticamente são 6 de dano, né? 4 da equipe, mais 2 do choque que ela dá. Muito card advantage que ela dá também, porque você comprou uma carta. Mais uma vez, 2 ativações do Porto de Richado, e esse jogo G3 aí tá parecendo ser bem mais rápido do que o G1 e G2, hein? Se ele não tirar esse Leonino, é GG. Fim de partida então, 2 a 1 pro Death in Texas. Cristiano aí, Killman passando para as quartas de final. O W Stone Blade aí nessa última não veio com os removals, pelo menos não o suficiente. Não conseguiu passar para a próxima fase. Infelizmente aí então pro Bruno, o campeonato acaba aí. Então vou, galera, também aqui deixar um recadinho. No dia 2 de dezembro em Novo Hamburgo, aí na Faraó Shop, teremos mais uma etapa do Legacy Rio Grande do Sul. Então venham participar, pessoal que gosta de Legacy, que estiver pela região, venha participar do campeonato de alto nível aí com a galera, nessa loja bem bacana, ok? Tem outro recadinho aqui para dizer. Neste final de semana, 24 e 25, eu vou estar em Belo Horizonte, no National Legacy. Então o pessoal que estiver por aí em Belo Horizonte e quiser dar uma passada lá no National Legacy, eu vou estar lá no stand da Faraó Shop, que está me ajudando aí a participar deste campeonato. Então muito obrigado aí a Faraó Shop, essa loja sensacional que está aí ajudando o canal Gumanube. Então, se você estiver lá pelo National Legacy, eu estarei lá no stand. Então venha conferir aí o stand da loja. E se você quiser também trocar uma ideia, eu vou estar por lá, ok? E também, se você quiser jogar, venha jogar esse campeonato, que é um campeonato muito foda, o National Legacy 2018, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha que ajuda demais na divulgação. Comente o que vocês acharam. Se você quiser também me ajudar de outra maneira, também tem o primeiro link ali, o link do Padrim, que você pode ajudar contribuindo com qualquer quantia que ajuda eu a continuar fazendo esse trabalho aí. E eu vou trazer os outros vídeos em breve, não se preocupem. Divulga aí pra galera, fala que os vídeos de Legacy do Guma estão voltando. Muito obrigado ao apoio de todos vocês. Nos vemos aí em Belo Horizonte. Um abraço!